Pessoal, boa tarde. Então, obrigado pela presença. Vivian, Bernardo. Fala, mestre. Boa tarde, mestre. Tudo bem? Nós estamos, então, aqui na sala. A gente está com essa dimensão híbrida. Então, a gente está aqui com cerca de 10 pessoas aqui na sala, aproximadamente. Um pouquinho mais. 5, 6, 7, 8, 9, 10, umas 12 pessoas aqui na sala. E iniciando, então, o nosso encontro. Dessa vez, a gente está com uma proposta diferente para esse encontro. E aí a gente vai precisar sincronizar as nossas ações aqui, porque ao invés de trazer um palestrante, a gente está pensando em fazer uma roda de conversa, né? A nossa proposta é fazer essa roda de conversa. Eu vou fechar esse negócio de transcrição ali, que me dá uma agonia. Deixa eu só clicar aqui. Senão... Então, a gente lançou um texto, né, para uma leitura prévia e temos, na sequência, algumas questões para podermos discutir sobre esse tema. Não sei se todos tiveram a oportunidade de dar uma lidinha no texto. Então, vou dar uma passada no que o texto trata aqui, sem a intenção de me aprofundar, mas só para colocar todo mundo na mesma página. E aí, a partir daí, né, nós vamos lançar a questão aqui na apresentação, né, e aí abrimos a roda para discussão. Tá? Então, a lógica é essa. Então, antes de começar a apresentação, agradecer aos bolsistas que efetivamente aqui prepararam o nosso encontro. Então, desde vamos dizer assim, da concepção da ideia, preparação do convite, preparação do card, preparação aqui do nosso ambiente, da apresentação. Então, a gente ficou muito satisfeito aí com a apresentação aí do grupo como um todo, né? Com o trabalho do grupo como um todo. Então, créditos para todos aí. Obrigado. Aí, meu nome e nome da Patrícia e da professora Janine aqui, que a gente ficou bem satisfeito com o trabalho de vocês. Queria deixar isso registrado. É o mínimo que a gente esperava, né? É o mínimo. Pode melhorar. Pode melhorar. Para começar, tá bom. Primeira reunião do semestre. E também dar as boas-vindas, né, para o Luiz. O Luiz é o nosso novo bolsista, que vai agora começar em setembro oficialmente, mas já está aqui com a gente, né, integrando o nosso grupo. Então, vamos lá, e aí depois a gente vai conversando. O único problema é que a câmera ela só pega aqui na frente, né? Então, depois vamos pensar a lógica, senão o pessoal não vai ver a gente. Então, não sei como é que a gente vai fazer, mas podemos também virar, de repente pegar o meu note e virar para que eles possam ver a gente. Vamos pensar numa solução. O texto, ele traz, né, um texto de 2022, embora ele foque bastante na pandemia, né, o autor, ele escreveu um livro em 2014 que chama Leading Digital, né, Liderança Digital. No livro de 2014, foi um livro, inclusive, que me inspirou para fazer a minha pesquisa de doutorado. Ele traz a necessidade de desenvolver capacidades digitais, as empresas desenvolverem capacidades digitais a nível organizacional e desenvolver capacidades de liderança. Nesse texto, ele faz um comentário, né, sobre esse trabalho que eles escreveram em 2014, né, e complementa com esse momento de mudança que a gente está passando, já vinha passando, né, e com a pandemia acelerou mais ainda, né? Acho que isso a gente não precisa nem lembrar, né? É uma época que a gente quer esquecer a pandemia, só que esse legado ficou, acelerou várias, vamos dizer assim, várias ações aí, várias iniciativas no contexto de transformação digital, e impactou várias organizações. Aqui a universidade
é um exemplo, né? Então, a gente está aqui fazendo essa reunião nossa nessa modalidade, é uma inovação que veio depois da pandemia. Antes da pandemia, a gente fazia as reuniões só presenciais. Depois da pandemia, fizemos só, né, remotas durante a pandemia. E aí, depois, a gente viu a possibilidade, né, da gente fazer ela de forma híbrida, que contempla aqueles que não podem estar aqui, eventualmente presente. Nas organizações, né, estão passando por várias transformações nesse sentido. Então, algumas migraram totalmente para o remoto, outras voltaram, outras estão 100% presencial, outros no híbrido. Esse é um contexto aí que perpassa por várias organizações. Gabriel. Então, o artigo, ele aborda, né, o autor ele traz ali 4 suposições, e dentro dessas suposições ele faz uma breve reflexão e traz algumas questões para considerar. A primeira questão que ele propõe para a gente pensar se a transformação digital é um desafio técnico, exclusivamente técnico. Eu não vou estar aqui respondendo, eu vou só estar trazendo aqui o que o texto traz, porque a nossa ideia é que a gente possa discutir sobre isso, né? Ele fala, então, né, os autores falam da dicotomia entre a transformação digital, né, e a tecnologia, a importância da gente investir nas tecnologias, mas investir na capacitação das pessoas. Ele fala de desenvolver essa capacidade de liderança. O que é essa capacidade de liderança? Então, é uma coisa para a gente pensar. Já temos algumas pesquisas aqui no nosso programa trabalhando nisso, né? E aí ele traz umas reflexões para a gente considerar possibilidades da tecnologia na nova era, posicionamento para impulsionar mudança organizacional, criar uma capacidade de suporte à transformação contínua, então, apoiar a transformação e além dessa transformação. O outro aspecto que ele traz, né, é a questão das unidades de TI ou o grupo separado. Então, valorizar a TI interna das empresas, a colaboração das unidades de TI, o papel, valorizar o papel dessa TI, então, que durante a pandemia foi exigido, né, foi exigida bastante, a importância da melhoria, e aí vai depender de cada empresa. Então, existem empresas que terceirizam a TI, tem empresas que investem na TI interna, tem empresas que investem na TI e terceirizam alguns serviços, né? Então, o que seria importante a gente considerar? Melhorar a interação da unidade de TI, aproveitar ganhos na reputação da TI durante a pandemia, melhorar a interação entre equipes de TI, negócios e o digital. A terceira questão que ele traz, que é referente aos reguladores e sindicatos. Qual o papel desses reguladores durante a pandemia? Por exemplo, só abrindo um parênteses, né? Antes, muitas empresas já discutiam essa questão do trabalho remoto, mas sempre se esbarrava na lei, o que tinha que fazer, o que não tinha, e aí, de repente, se viram no contexto da pandemia, né? Então, acabou que acelerou algumas mudanças, e aí, nesse papel, né, como que a gente também pode pensar para proteger, pensando no colaborador, no funcionário da empresa, né? Então, qual o papel do sindicato nessa lógica? Porque algumas mudanças meio que vieram forçadas. E agora, como é que fica, né? Então, essa flexibilidade em relação aos sindicatos, né? E considerar todas as partes, né? A empresa, o colaborador e o sindicato ali que, em tese, está, vamos dizer assim, reivindicando as causas dos colaboradores daquela organização. E aí ele traz questões a considerar: evitar conflitos com reguladores e sindicatos, envolver reguladores e líderes sindicais no processo inovador, né, que seria uma lógica interessante para você sentar e negociar e achar uma solução que realmente possa considerar, né, essas variáveis e atender os interesses de todos os stakeholders. Por fim, a velocidade da inovação.
eu não diria somente da inovação, né? Das mudanças e das mudanças dentro da organização, porque muitas das vezes a organização nem está inovando, né? Mas ela está sendo empurrada, né, a se adaptar, né? Então, muitas empresas na pandemia inovaram com sucesso, outras esbarraram em algumas dificuldades, e aí uma das grandes dificuldades é a barreira cultural. Então, para a gente pensar algumas questões, então, que ele traz para a gente considerar. É interessante ser o pioneiro ou é melhor ser um seguidor rápido? Isso não é novo. Quem já teve oportunidade de estudar estratégia sabe, né, que uma estratégia é você procurar ser o líder do mercado, outra você ser o seguidor. Tudo tem vantagem. São trade-offs, são opções que a gente faz. Vamos investir numa tecnologia para a gente ser o primeiro a lançar. Isso exige bastante, se a gente for pensar no exemplo da Apple, né? Mas a empresa pode adotar o papel de ser um seguidor rápido, né? E estar acompanhando essas mudanças e fazer uma engenharia reversa e seguir naquela onda do mercado, né? Aumentar a velocidade da inovação e preparar a cultura para o digital. Então, foram as questões que ele trouxe. Então, algumas reflexões finais, né? Reflexões sobre as mudanças provocadas na pandemia, né? A renovação dos negócios para melhor, repensar essas suposições, então, essas suposições que ele traz, e a importância de avaliar essas suposições nas tomadas de decisão, não só nesses 4 aspectos, mas em outros que a gente possa estar discutindo aqui nessa tarde. Então, a gente conclui, né, que é importante a gente questionar, né, e repensar essas suposições, para que a gente possa desenvolver e criar empresas inovadoras. No nosso caso, a gente pensar em soluções para a gente prosperar. O nosso foco aqui da discussão, né, do grupo é liderança e gestão de pessoas, mas a gente fica aberto aí para outras abordagens também. Mas vamos tentar começar com uma questão, né, para o debate. Então, uma primeira questão, a gente optou por não focar exclusivamente nessas várias questões que o texto traz, mas sim, nós aqui trouxemos algumas para a gente repensar. Então, a primeira que a gente queria lançar, né, e aí vou deixar aqui que vocês leiam, para que a gente possa responder junto, né? Quais perguntas vocês entendem que os líderes devem fazer na nova era da transformação digital? Então, agora a gente vai abrir para discussão. A gente não precisa, e nem era essa a intenção, ficar amarrado no texto, mas sim a gente poder estar discutindo, né? Temos aqui pessoas especialistas no tema que vão nos ajudar bastante, que nos foi uma grata surpresa. A Elusa aí veio, né, especialista no tema, é a dona do tema aqui, vai nos ajudar bastante. Mas está aberto para todos. Pessoal que estiver em casa, é só levantar a mãozinha aí, que eu passo a palavra, né? E aí a gente vai conversando. Não sei o que vocês acham, Patrícia, se de repente a gente virar um note para quem está em casa consegue enxergar, o que você acha? Pelo menos aí quem está em casa consegue ver, né? A Cíntia vai virar o note dela. Não sei se vocês vão conseguir ver um pouquinho da sala. Aí pelo menos ver que eu não estou enganando vocês, que tem gente aqui, né? Não, o microfone está desligado. Vai ficar sempre esse microfone aqui que está comigo. Tá? Esse daqui vai ter que passar. Bom, já temos uma primeira para falar. Eu vou sentar agora também. Vivian? Eu vou aproveitar o que a gente viveu agora, nesse momento, assim, né? De buscar alternativas de incluir todo mundo. Né? Então, a gente está no movimento híbrido e tu foi buscar uma alternativa de como é que eu posso aproximar mais quem não está presencialmente para fazer parte do todo, fazer parte do grupo e sentir em pertencimento na geração de ideias ou dentro de um projeto. Então, eu acho que uma das perguntas que o líder tem que fazer é de que forma eu estou criando
alternativas, ferramentas, modos, mesmo que simples, que estejam virando um note, para que o processo do híbrido, do digital funcione? Acho que essa é a primeira pergunta. Flexibilidade que eu estou utilizando. Como é que eu estou abrindo a minha mente para buscar alternativas e caminhos? Obrigada, Vivian. Eu acho que esse de que forma também atravessa o nosso grupo, porque a gente procura sempre alinhar junto com as pesquisas algo da prática, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção e que talvez tenha a ver com o que a Vivian está trazendo é que neste artigo, embora o título remeta aos líderes, que são as pessoas que fazem gestão de pessoas, grande parte do foco da discussão está na área de TI e no sindicato, né? Então, de que forma, eu vou chutar aqui para a gente seguir a conversa, tá, Vivian? Depois a gente vai puxando. Eu acho que uma das coisas é pensando em políticas e práticas estratégicas de gestão de pessoas. Primeiro, que deem suporte aos líderes, que não fique só restrito ao entendimento de que a TI, dando suporte, a gente vai conseguir fazer essa mágica acontecer, que é o engajamento do híbrido, que a gente sabe que é muito mais difícil que o do remoto. E ainda, né, acho que tem a ver com as outras questões, eu não quero adiantar lá, mas imaginar o que muda na cultura e na estrutura organizacional, que eu vou precisar pensar muito além, junto com a TI, mas muito além da TI. Tá, e aí eu passo o microfone. Vamos lá. Janine. Pois é. São muitos, eu acho que são muitos dilemas e depende muito da empresa. Acho que a gente não pode generalizar isso também, né, gente? Porque tem empresas de pequenos, médios, grandes portes, tem empresas de tecnologia, tem empresas que não são. Então, a gente tem aí muitos desafios e acho que o híbrido, que é muitas pessoas estão comentando sobre isso, né? O híbrido veio para ficar. Eu acho que, acredito, em boa parte das empresas a gente vai ter neste momento, né? Como a gente aqui na Unicinos, podemos falar de nós, né? Nós estamos no híbrido, alguns momentos, né? Dentro da universidade, alguns momentos fora, e eu tenho falado com muitas pessoas de outras organizações, de outras empresas, e também têm passado por isso, inclusive empresas públicas também, bancos e coisas, vários adotaram depois da pandemia essa possibilidade, por pedido de muita gente, né? Então, eu acho que a gente tem aí um grande desafio que, acima de tudo, na nossa área, né, pelo menos, é a questão de como é que a gente se mantém conectado, se mantém em comunicação, se mantém próximo das pessoas, porque a gente está aí perdendo, né, essa convivência que a gente tinha até então muito mais próxima. Brincando aqui, que a Patrícia começou hoje dizendo aqui, ó, vocês que não estão aqui não vão pegar o cafezinho nem o bolo. E a gente brinca que esses eram os momentos muito bons, às vezes, do nosso trabalho, que eram os momentos do cafezinho, do bolo, do corredor, né, da convivência, assim, às vezes até porque não dizer de uma cervejinha, dependendo, né, mas de um pós-trabalho. Então, isso a gente está perdendo muito, né, e a gente não sabe, né, gente, como é que as pessoas que estão em casa estão realmente se organizando também em relação ao trabalho. Então, eu acho que são muitos dilemas para além da comunicação, a questão também da organização das pessoas que estão no trabalho remoto ou híbrido, como é que para elas isso perpassa, né? Assim, porque a gente, por exemplo, esses dias eu vi uma menina na minha disciplina que disse, eu trabalho numa empresa de TI, e aí a gente não está exigindo o horário de trabalho, a pessoa só tem que trabalhar X horas por dia, mostrar que ficou trabalhando, mas o horário ela que faz. Então ela diz, e tem gente que está trabalhando de madrugada. Então ela disse, claro, e isso é uma organização da pessoa, mas também isso pode implicar em outras coisas também, em relação ao cansaço, em relação a um monte de coisa e a produtividade, né? Então a empresa tem que pensar como é que a gente pode, numa lógica, né, eu acho que tentar, na medida do possível, negociar, conciliar todas essas questões que são muitas, né? E a questão do sindicato, até eu gostaria de ouvir a Vivian e a Lusa, que estão muito direto no campo, né? Que eu acho que é uma discussão ainda tímida que a gente está fazendo na área de gestão de pessoas. Pois é, né? Então já vou passar lá. Vai lá, Fernando. Vamos falar de sindicato. Vai lá, Fernando. Não, só um comentário assim sobre o que tu estava falando de a cultura da empresa ser criada tipo nos corredores e tal, nesses momentos não de trabalho dentro do escritório,
que tem eu não lembro agora se era um vídeo ou se era um artigo que eu vi do Simon Sinek, que ele fala sobre isso, assim, que realmente esses são os momentos que se cria e se bota em prática a cultura da empresa, e o que ele sugere é que se tu tá em uma empresa com tipo trabalho híbrido ou online, ele sugere que tu crie momentos para que isso possa acontecer. Então, assim, tu faz como se estivesse no escritório, tu abre o Zoom, fica cada um trabalhando no seu negócio, mas o Zoom tá aberto. Então, tipo, tu pode pegar e comentar, sabe, do jogo do dia anterior, tipo, falar coisas fora do trabalho. Exato. Então, tu tem que forçar para que isso aconteça no ambiente híbrido. Não tem como deixar naturalmente, que nem no presencial. Os congressos como Ampad, SEMEAD, né, na pandemia, para sobreviver, eles criaram esse recurso. Então, porque era o grande atrativo, sempre foi o grande atrativo do congresso, o network, enfim, o cafezinho. Então, mesmo quando acontecia 100% remoto, se tinham as salas, como é que era chamada, Freitas? Sala de convivência, sala de café, corredor, E aí as pessoas eram convidadas a sair, por exemplo, da apresentação do trabalho, da palestra, e irem para aquele espaço, que é bem dentro dessa lógica que o Fernando está falando. É a mesma coisa, mas é uma alternativa. Oi, pessoal, aqui quem está, sou a Elusa, eu sou gerente de RH da Dell Computadores. Uma fã da Unicinos, fã desse grupo aqui, graças a Deus estou conseguindo voltar. E esse tema muito, assim, para mim me chamou muita atenção, e agora vocês falando, assim, como tem nuances para a gente conversar sobre isso, assim, né? Porque, para mim, uma das primeiras perguntas é qual é a estratégia da tua empresa? Né? O que faz sentido ali? Né? Nós, dentro da Dell, a gente fala há muitos anos sobre trabalho remoto. E eu sou uma defensora de que funciona. Eu tenho pessoas no meu time que eu nunca vi presencialmente. E eu tenho uma relação super próxima. Porque a gente cria esses canais, esse corredor, a gente estabelece políticas muito fortes, né? Assim, tem muitas coisas que, assim, tem muito trabalho para fazer com que o trabalho remoto ou o trabalho híbrido funcione. O híbrido te coloca em outro problema, né? Que é como é que tu lida com quem está aqui, a conversa paralela, as pessoas que estão no Zoom e que não estão escutando, traz outras implicações que, como líder, tu tem que estar muito também preocupado, né? Muito olhando para isso, assim, né? E então, para mim, assim, nessa pergunta aqui, eu acho que tem 2 pontos, que é o que é a transformação digital dentro da minha organização, porque é diferente de eu falar de uma transformação digital num ambiente de fábrica, num ambiente de escritório, que me permite outras coisas, numa empresa pequena, numa empresa de tecnologia, acho que a gente tem momentos diferentes, assim. E outra coisa é a questão cultural e do time, né? Como é que tu prepara o teu time para aquilo, para aquele momento? Assim, para mim são 2 questões muito críticas assim nesse assunto. E aí, Patrícia, tu perguntou da questão do sindicato, assim, eu acho que essa é uma discussão que está muito distante ainda, né? Assim, a gente, né? Aí, assim, as discussões iniciais que a gente teve lá no início da pandemia com o sindicato era como é que a gente faz votação de acordo coletivo, que tu não tem mais assembleia para as pessoas levantarem a mão, né? Então, assim, as discussões com o sindicato, elas passaram muito por aí, assim, né? Então, eu acho que o sindicato ainda está muito longe de, ao menos, né, assim, experiência que eu tenho, assim, ainda de entrar nessa, assim, acho que a gente ainda não está conectado, né? Mas eu acho que uma questão super importante que a gente tem que trabalhar nessa parceria, que às vezes é difícil, né? É quando a gente olha lá para frente, assim, porque a gente está começando uma outra, assim, a gente está terminando a pandemia e tal, mas tem uma outra transformação digital chegando aí, assim, né? A gente está falando de inteligência artificial cada vez mais e tal. Então, este eu acho que é um assunto que vai ser muito crítico com os sindicatos, assim, né? Porque a gente está falando de impacto em muitos momentos, de criação de novas posições, mas de impacto em posições de trabalho também, assim, né? Então, eu acho que vai ter um esforço, assim, do sindicato que eu acho que eles têm que entrar nessa discussão, mas acho que ainda está muito longe.
CLT que a gente tem. O pessoal escuta mesmo sem microfone? Sim. Vivian? Escuto sim. Tá. A voz é alta. Tá. A gente pode deixar aqui no meio, assim. Eu acho que tem essa... Que, aliás, é um problema que atravessa a nossa área de gestão de pessoas, né? Porque tem muito essa separação. Não, isso é relação de trabalho, né? Isso é DP, isso é estratégia. E não, né? Se está todo o cenário transformando, se transformação digital entra, remodelando as bases da cultura do processo, a gente vai ter que colocar isso em discussão. Como é que vamos pegar assim, durante a pandemia, né? Como é que foram os andamentos de processos que estavam no INSS, né? INSS mais que diz, nem sei mais. Né? Eu já estou tão confusa. Mas é isso, assim, se tem um mapeamento de quais foram os adoecimentos mais impactantes para os negócios, a gente fala muito de burnout, a gente fala de várias questões, mas o quanto que isso realmente entra numa pauta não só acadêmica e não só de apagar incêndio, porque os problemas que ocorrem na prática da relação de trabalho, talvez na DEL não, que é um nível, né, mais assim, mas na prática da relação de trabalho é aquela coisa do resolve como dá, amanhã a gente vê como é que fica. Empresa familiar, né, Clarissa? Eu acho que aí tem vários casos, mas a questão aí tem um traço cultural também, porque é uma coisa que me chamou a atenção no texto, o problema está na transformação muito mais do que no digital, o texto traz. E tem um traço cultural brasileiro que é não se planejar a longo prazo. Né? E a gente vai vivendo apagando incêndio e isso vai para dentro das organizações. E as empresas familiares, então, mais ainda, porque tu tem que apagar incêndio no contexto da família, no contexto da organização. Então, uma das coisas que me chamou a atenção no texto é como é que eu planejo uma transformação digital a longo prazo numa cultura que não vê essa questão no horizonte. Né? Como é que eu vou inserir um sindicato que ainda discute questões básicas da relação de trabalho que a gente não venceu ainda, o trabalho escravo, né? Os assédios. Como é que eu vou pensar numa transformação digital onde eu insiro a inteligência artificial quando nem questões humanas básicas estão dadas já na nossa cultura? E o planejamento disso, a gente teve 500 anos para trabalhar isso, não trabalhou, está só apagando incêndios ainda. Então, eu acho que me chamou muita atenção nesse ponto. A transformação ainda é uma dificuldade, porque tem uma tendência humana de trabalhar no que é conhecido, no que eu domino, e aqui essa transformação ela tira um pouco o chão dos profissionais, né? Então, isso é uma reflexão que eu fiz aqui da leitura também. Olá, pessoal. Vai lá, Fernando. Lá vai ele puxar a cadeira. Tem uma questão que eu penso, tipo, quando a gente fala de transformação digital, assim, quando a gente começa a falar, que a Sora aqui falou de AI, é que a transformação digital ela era numa velocidade e que essa velocidade continua aumentando e ela aumenta cada vez mais rápido. Então, assim, é quase como se fosse uma corrida de Fórmula 1 que o pit stop é com o carro andando mesmo, assim. Tu não vai entrar no box para trocar o pneu. Então, cada vez vai ser muito difícil de, tipo, tu parar e fazer um planejamento de longo prazo, sendo que, assim, a gente não sabe o que hoje é. Tipo assim, o que é a realidade hoje, a gente não sabe qual é. Cada um tem a sua, tipo, pequeno, grande negócio, enfim. A tecnologia é muito diferente para cada um e ela muda cada vez mais rápido, então a gente não sabe nem o que é o presente, a gente só fica olhando para o futuro e qual é o futuro e fica uma ansiedade. Por isso que, enfim, é bem complexo. Planejamento, a gente está falando desde uma lógica da incerteza. Obrigada.
Eu não imagino também esse planejamento muito estático. Vamos falar de planejamento à la Morin, assim, né? A arte de trabalhar na incerteza. Só que, se eu entender que eu preciso desta dialógica, né? Ou desta ambidestria, que eu vou ter que cuidar, Vivian, onde é que você está? Do curto prazo e do longo prazo, e que eu não tenho que fazer escolha por um ou por outro, que eu justamente vou ter que entender que a transformação está entre o aqui e agora, e o lá e o então, eu estou falando de um outro mindset, de uma outra forma de olhar. E aí eu concordo, Clarissa, que o grande ponto do texto é esse: vamos discutir mais transformação. Transformação. A lógica está sempre mudando, isso já é uma certeza. O que hoje a gente sabe que amanhã não vai mudar. Isso já está dado. E aí fica de novo para mim, a gente volta. Como é que eu lidero as pessoas numa constante transformação? Quando tu falou do pit stop, me veio a imagem de um hamster naquela rodinha, né? A gente não para. E aí eu problematizo, assim, que aí é uma reflexão minha e eu trago para cá. Bom, um hamster numa rodinha, ele chega numa exaustão. O humano numa transformação constante, e a certeza de que a transformação vai ser constante, até onde ele aguenta a rodinha, até onde a gente aguenta trocar o pneu com o carro andando, se isso também vai contra um pouco a natureza humana. Até então, do humano que a gente até então se constitui. Sei lá, é uma reflexão super minha agora, assim, tá? Eu acho que tem coisa de como é que a gente fala sobre isso, né? Porque eu fiquei falando do hamster, ele não sai do lugar, e talvez seja isso que a gente tem que cuidar da questão da transformação digital, assim, ou da questão cultural. O que a gente está mostrando de positivo, a incerteza, é uma coisa que não termina nunca, mas essa roda tem que se aperfeiçoar, ele tem que, sei lá, a roda era de um jeito, ela tem que, ali na frente, tem que mostrar que a rodinha é diferente, né? Eu tenho que mostrar a evolução. Eu acho que é quando... e aí é uma linha tênue, né? Entre as pessoas ficarem nessa coisa da exaustão, porque é a repetição, porque é o excesso, porque é né, excesso de informação, excesso de cobrança, o excesso do tem que, né? Mas eu acho que como liderança, como RH, acho que o nosso grande papel é poder mostrar nessa transformação que existe evolução, né? Assim, que eu saí daqui, eu estou chegando aqui. O hamster mudou a rodinha, né? Assim, ele chegou em algum lugar diferente, né? Eu acho que isso é super importante, né? E eu achei super importante isso que vocês comentaram, ambas, tanto do hamster, essa preocupação também tem essa exaustão que as pessoas estão gerando sem parar, e as demandas do online, do híbrido, da quantidade de reuniões, da quantidade de tempo, dos excessos. Eu vejo nas empresas um excesso de relatórios, excesso de demandas, excesso de pedidos, excesso de tudo. E muitas vezes, de 20 relatórios ou 15 reuniões, precisavam de 2 ou 3. Então, acho que a grande questão é a gente se perguntar: para que eu quero essa informação? Para que eu quero esta reunião? Para que eu quero isso? O que de fato está agregando valor no negócio? Para a gente conseguir ter um equilíbrio de resultado com de qualidade e cuidado com o ser humano. E aí a gente perde produtividade. A gente faz um excesso e acaba dando um resultado importante em todo. Esse é um olhar que eu tenho tido nos sindicatos, já antes, Patrícia, concordo com as meninas que tem muito para andar. Né? Os sindicatos ainda tem que haver tem uma visão muito, uma coisa, na maioria, meio belicosa, assim, ainda meio contra, e não de pensar junto. Mesmo quando a gente fala de pensar de uma forma mais sistêmica e como junto, colaborativa, isso muito bacana que você tem contato. É isso. Não, é que deu uma travadinha no final, Vivi. Só por isso que a gente ficou o silêncio, aquele silêncio, mas é porque deu uma travadinha no final. Mas deu para entender.
Nessa sequência, né, uma outra preocupação que a gente traz aqui também para a gente discutir, que é a segunda questão, né, para provocar vocês, essa não estava, a gente inseriu antes aqui, pegadinha. Essa não estava, a gente fez um brainstorm antes. Então, que repercussões o avanço da transformação digital pode acarretar na saúde e na segurança psicológica no trabalho? Só corrigir ali, no trabalho. E aí a gente pode olhar sobre duas perspectivas, né? No viés, no olhar do líder e no viés do empregado, né? Do colaborador, do funcionário. O líder, na grande maioria das vezes, também é um colaborador, também é um empregado. É que a gente estava com a Janine na sala, e ela é líder. Pois é. É que a gente vai pensar nessa ideia, gente, que eu fiquei me lembrando daquele texto Direito à Desconexão, quando a Clarissa falou do ratinho, né? Porque que a gente está vendo? Que se a gente está mais mediado pela tecnologia, a tecnologia vai trazer repercussões, primeiro na nossa saúde física também, né, gente? Digo, olhos, coluna, sei lá, várias coisas que as pessoas dizem aí, que os oftalmologistas que dizem, né, que aumentou um monte as consultas e coisas. Então, acho que tem que pensar na saúde física também, não dá para esquecer dela. Coluna, física, e a gente pensar nessa questão do quanto que a gente precisa fazer pausas, né? Que é meio óbvio, gente, isso, mas é óbvio, mas a gente às vezes esquece, né? Então, assim, a gente entra às vezes de uma sala para uma reunião, para outra sala de reunião, até estava comentando isso aqui. Então, a gente não se dá conta, coisas que antes a gente é incrível, mas a gente parava para o cafezinho, né? E parava para ir na sala conversar com alguém, aí a gente caminhava, daí a gente se alongava, e não acontece mais. Às vezes, eu às vezes me esqueço de ir no banheiro quando eu estou assim, fazendo uma reunião, uma aula em seguida a outra, e aí eu me dou conta, eu tenho que parar, né? Então, é uma questão, primeiro, das pausas. Eu acho que as pausas é uma questão bem importante. O direito às pausas, com desconexões, né? Para a gente pensar que tem a ver com a saúde física e mental. E o outro é a questão... Tem várias dificuldades, né, gente, que acho que isso vai criar, eu digo, nós como seres humanos, né? Primeiro é separar o tempo do trabalho do tempo não trabalho. Essa é uma questão que todo mundo diz que na pandemia isso virou bastante difícil para muitas pessoas, né? Quando o trabalho foi para casa, além do que naquela época a gente estava meio que trancado dentro de casa, então era mais difícil, mas mesmo assim, né? Porque como o trabalho... Os horários não são mais rígidos, então a gente também se organiza de forma diferente e às vezes a gente está se misturando, né? E aí tem várias questões também que dificultam, né, a nossa concentração, nossa organização, viver a vida intensamente. Então, agora tem se falado muito da ideia, né, de que a gente tem que pensar e, de vez em quando, a gente tem que estar presente no aqui e agora, mas como é difícil, né, a gente estar presente no aqui e agora 100%, porque as pessoas estão, às vezes, multitarefas, fazendo várias coisas, né, então, isso eu acho que é uma questão bem importante, e tem a questão que já, acho que a Clarissa já falou, outras pessoas falaram, que é a questão da gente, né, ter uma exaustão, né, gente, uma exaustão muito grande aí, de trabalhar, às vezes, além, né, porque isso eu acho que já veio a partir das questões aí da tecnologia, que a gente está acessível, né, então isso já veio antes, eu acho, mas a gente está acessível, então a gente recebe WhatsApp, e-mail, a gente é conectado aí, e aí as pessoas têm acesso, e se a gente não se dá conta, a gente está trabalhando em muitos momentos que não seria o nosso horário de trabalho, não seria o momento para trabalhar, e aí a gente também, né, isso também causa um problema muito grande, né, que é eu não ter vida fora do trabalho. Eu sempre digo isso muito para os alunos, gente, tem que ter vida fora do trabalho, a gente não pode viver para o trabalho, a gente precisa ter vida fora do trabalho. Isso significa o quê? Lazer, descanso, se divertir, ter família, ter amigos, né, ter outras, sei lá, religião, comunidades, coisas que tu queira, cada um vai ter a sua, né, esporte, hobby, mas a gente precisa, isso é
muito importante para a nossa saúde mental. Se a gente não tiver isso, realmente a gente não vai conseguir, né, ter qualidade de vida, né? A gente vai acabar virando um escravo de luxo, né? Porque nós estávamos falando dos escravos, nós seremos escravos de luxo, porque a gente estará assim à mercê do trabalho, pensando que isso é muito bom, como algumas pessoas às vezes dizem: eu estou cheia de trabalho, eu não vou ter fim de semana, eu não tirei férias, eu não almocei, mas isso é muito legal. Não, isso não, desculpa, mas não é muito legal, porque tu não está cuidando de ti. Tu está só pensando que tu está a serviço do teu trabalho, que até pode ser, tu pode até ser autônomo, às vezes até tu pensa, não, mas eu estou ganhando, né? Ou então eu estou ganhando bem, sei lá, mas tu tem que cuidar de ti, né? Então, não é uma questão assim de, não, é legal, não, mas não é legal. A gente viver só em função do trabalho não é legal para a nossa saúde, não é legal para a gente como pessoa, porque a gente não é só trabalho, a gente é um ser humano que precisa se desenvolver, como ela está falando, desenvolvimento em várias áreas, né? E a gente precisa, então, buscar essas outras coisas. E, às vezes, as pessoas esquecem disso, né? Eu sei que tem momentos de aperto, e tem muito medo também, né? Acho que isso veio muito forte na pandemia. As pessoas tinham medo de que, se eu não trabalhasse muito, eu podia ser demitida, né? Então, isso veio junto, a insegurança no trabalho. Estou falando muito. Vou passar aqui para outros debaterem. Fala, Heitor. Heitor? Boa tarde, mestre. Boa tarde a todos. Eu estou acompanhando aí. Eu sou um cara que eu sou apaixonado pela tecnologia. Se apresenta, Heitor, que o pessoal não te conhece. Meu nome é Heitor se apresenta Garrido. aí, que o pessoal não te conhece aí. Meu nome é Heitor Garrido, né? Eu faço gestão comercial. Eu sou um cara que desde pequeno, eu ouvi ela falando aí, a gente trabalha muito. Eu fui condicionado pelo meu pai e pela minha mãe a sempre estudar, a nunca esgotar o meu limite. Até brinco com os colegas quando eu mostro meu currículo e eles falam: cara, tu já fez de tudo na vida. Até falei para ontem os colegas: pô, já é mole, vocês pegam o Google e vão lá e tem toda a informação. E na minha época, o que eu fazia? E meu pai me dava uma regra, né? Se tu não for bem nos estudos, você não pode praticar esporte. Eu fui jogador de futebol. Então eu tinha que estudar que nem um louco. Eu dizia para eles: cara, eu tinha que caçar a biblioteca para poder estudar e saber aquele tema. E eu sempre fui muito curioso em perguntar, né? E desde novo, eu já sonhava com a tecnologia, com o futuro, sabia que um dia isso chegar. Quem se lembra do desenho do Jackson sabe que aquilo ali foi uma premonição do que é hoje, né? E a minha vida inteira sempre muito curioso. Eu conto essa história. Em 2016, né, eu já previa a questão de trabalhar home office. Eu criei um sistema de trabalho pela seguradora. Eu queria ficar em casa, trabalhar e ganhar dinheiro com isso. Eu sempre me perguntei, quando a tecnologia ela vinha, eu me perguntava o seguinte: como é que eu posso usufruir da tecnologia para eu ganhar dinheiro com isso e traçar meu futuro? E fui no trabalho, aproveitei o WhatsApp, a ferramenta, criei um sistema de trabalho que eu comecei a trabalhar home office pela seguradora. Em 2017, eu levanto 1h30 da manhã e falo para a mãe da minha filha, eu falo: cara, o futuro é o marketing digital, o futuro é a tecnologia. Ela falou: maluco, são 1h30 da manhã, e falando sobre tecnologia, futuro, enfim. Hoje eu vejo meu filho, me agradece, meu filho falou, hoje tem 17 anos, ele ganha muito bem, ele vive da tecnologia, porque eu apostei nele com 6 anos de idade. E vocês falaram sobre a liderança. Eu sempre trabalhei com venda, tenho várias formações, e essa pós-pandemia me deu o que eu queria, o home office. Mas eu pergunto a vocês uma curiosidade. Para nós, que lidamos com pessoas, com venda, líderes, agora a questão da saúde. A tecnologia ela acelerou realmente pós-pandemia. Eu aproveitei, eu fui contratado na pandemia para poder aproveitar isso. E eu acredito que nos próximos 5 anos, está bem perto, a tecnologia quântica ela vai entrar. Ela já tá aí. E isso vai acelerar demais, assim, de uma maneira absurda. O que vocês acham disso? Quando entrar a tecnologia quântica, o que vai ser do líder nessas reuniões? A tecnologia vai avançar demais, a saúde, cada vez mais responsabilidade, cada vez mais oportunidades vão vir com o aceleramento da tecnologia e profissões vão se extinguir. O que vocês acham disso? Os líderes e a questão de saúde. Me dá um exemplo aí de tecnologia quântica, só para a gente pensar, porque ficamos na dúvida. A tecnologia quântica, ela estuda, por exemplo, né, já provaram que é quase impossível, mas ela estuda sobre a questão da viagem no tempo. Que para você viajar no tempo em 1 segundo, você precisaria movimentar a energia de não sei quantas estrelas.
já tem um computador à base de tecnologia quântica. Foi criado, o Google comprou, a NASA também, inclusive dos que criou as peças é um brasileiro, se não me engano, são 2 irmãos canadenses, né? Custou não sei quantos milhões. Como ainda eles não encontraram a maneira certa das peças, né, para poder se formar, esse brasileiro ajudou a baratear, ela vai acelerar muito mais a nossa tecnologia do que a gente conhece hoje. Vai 10, 100 vezes mais. Vai acelerar e com isso. Sim. Vamos, de repente, caminhar para isso, mas a Eluz aqui, ela trabalha na Dell, ela vai nos ajudar trazendo uma luz. Não sei se ela chega na quântica, mas na inteligência artificial ela já consegue nos ajudar. Obrigado, Mas está próximo, mestre. Isso aí está próximo de vir. Por isso que eu estou perguntando. Ela que trabalha na Dell, ela sabe. Eles têm tudo muito mais à frente do que nós. Já estão se preparando por isso. Porque se imagina, se esse Windows novo já nos complica, imagina o próximo que vai vir e pode vir de uma outra tecnologia muito mais rápida, que vai envolver da gente se atualizar, estudar, se adaptar a essa nova mudança que está acelerando demais. Heitor, eu estava brincando aqui, né? Eu achando que falar de inteligência artificial eu já estava super, né, no topo da onda, né? Que nada, né? Tá muito além. Gente, assim, esse é um tópico que é muito, assim, eu sou uma defensora dessa questão da transformação digital, das novas metodologias de trabalho. Eu acho que é possível. Sim, eu me lembro, anos atrás, assim, a gente tendo discussões, as pessoas falando, trabalho remoto não funciona. E a gente tinha isso implementado há muito tempo, né? Assim, então, eu sou uma defensora muito, eu acho, da questão da transformação e tal. Só que eu acho que tem, assim, a pergunta do Heitor, a pergunta que está aqui colocada, tem, para mim, uma questão muito importante, que é como é que as pessoas se organizam e como é que as empresas... Nós vamos voltar lá para o teu comentário inicial, Patrícia, sobre políticas, processos, cultura em relação a isso, né? Um momento de trabalho remoto, híbrido, né? As transformações todas de sistemas, ela nos gera né, a rodinha, que eu acho que é um bom exemplo, né, assim, de super, de muita coisa na nossa cabeça, né, assim, de muito estímulo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas, do outro lado, eu acho que a gente tem que... Como é que a gente trabalha para olhar a questão positiva? O que eu escuto muito dos funcionários, logicamente, todas essas questões que foram colocadas, elas são importantes. As pessoas têm que saber quando parar. A empresa tem que aceitar que a pessoa vai parar, que eu não vou atender o telefone, eu não vou trabalhar de noite. Então, tem uma questão importante, que é a organização das pessoas e da empresa. Perdi aqui, mas tem, assim, tem uma questão importante, que eu escuto dos funcionários, é o lado positivo do não precisar ir para a empresa, do não ter 1h30 de deslocamento, 2 horas de quem mora em São Paulo, e do quanto isso trouxe saúde física, psíquica, saúde, né, para a família, porque as pessoas estão podendo fazer outras coisas também, assim, né? Mas eu acho que é crítico a questão da segurança psicológica, tá? Que eu acho que aí é um fator que é... a gente tem aquela gíria, né? O quem não é visto não é lembrado. Então, isso não gera segurança psicológica. Então, como empresa, como gestor, como líder, a gente tem que cuidar muito essa questão de ter segurança psicológica dentro do nosso ambiente de trabalho. De dizer, tudo bem, tu consegue ir para o site, eu estou te dando atenção. Tu trabalha de forma remota e tu não consegue ir porque tu mora numa outra cidade, tá tudo bem também. Eu estou te dando segurança, né? Acho que a segurança psicológica nesse sentido é super importante. E aí, Heitor, assim, conectando um pouco com a tua, assim, com o que tu está dizendo, né? Assim, nós estamos dentro do RH discutindo muito a evolução dos nossos sistemas, em sistemas de RH, para implantar a questão de inteligência artificial e o impacto disso para a melhoria do suporte para os funcionários, né? Só que isso tem um impacto
nas pessoas, nos profissionais de RH. E aí que eu acho que tem uma outra questão que é super importante, assim, que é a gente começar a falar sobre trabalhos que são que agreguem valor, trabalhos que façam sentido, porque aquelas situações repetitivas que a gente precisa fazer todo dia, eu não quero fazer. Eu quero que tenha uma máquina, eu quero que tenha, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nessas transformações, assim, como é que a gente vai mostrando para as pessoas, também preparando as pessoas, né? Porque a gente tem muita gente que não tem precisa ter mais conhecimento, novos skills e tal, para ir para um outro patamar, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que à medida que a gente vai mostrando para as pessoas que as posições delas, o trabalho que elas vão fazer, vão ter um outro sentido, um outro significado, né? Assim, puxa, que legal que eu vou fazer isso, né? Eu acho que tem muita coisa da gente mostrar o lado do copo meio cheio, assim, também nisso, assim, de dar sentido para carreiras desafiadoras e não carreiras operacionais, assim, né? Mas é uma longa jornada. Uma coisa que a senhora colocou aí, duas coisas importantes, negativa e positiva, que a senhora falou, que eu achei interessante. Eu em 2016, eu me consumi, por eu gostar tanto da tecnologia, e eu estava ganhando dinheiro com isso, eu me consumi em não ter horário. Eu ia até meia-noite, 1h da manhã, 2h, e me deixava à disposição até que um dia a mãe da minha filha falou, cara, tu tá se esgotando. Aí eu aprendi, hoje, me reeduquei pós-pandemia a dosar meu horário. Agora, uma coisa muito importante que veio do home office, a questão família, tanto que eu aprendi muito com o professor Rodrigo Terres, aí na Unicinos, que até comentei esse dia com a minha namorada. Cara, hoje o trabalho eu tenho, eu posso fazer assim. Cara, vamos ficar um mês na praia? Eu posso hoje. Trabalhar um mês, viajar e ficar uma semana numa praia, uma semana na outra. Hoje eu posso dizer, graças à tecnologia, né? Meu escritório é na praia. E isso foi legal, foi o ponto positivo, que quando a gente trabalhava preso, os que tinham essa desenvoltura não tinham essa vantagem. A tecnologia trouxe a vantagem. E isso é bem interessante. E parabéns aí pela palestra, muito bom aí. Obrigado pela participação, pela pergunta aí. Que eu vi também, o que mais? Que bom. O Fernando já está com estrelinha, falou 2 vezes, então. Peraí. Eu acho que eu comecei a refletir sobre uma coisa e falando agora sobre essa pergunta em específico. Eu penso que sempre houve transformação digital, talvez de outras formas antigamente, e as pessoas sempre foram se adaptando, e sempre foi algo super diferente, assim, tipo, quando veio o carro, ou quando vieram as primeiras máquinas, tipo, as primeiras revoluções, e as pessoas se adaptaram àquilo. Obviamente que hoje é tudo muito mais rápido, e quando a gente está se adaptando a algo, já muda e já vem algo novo. Só que também eu penso o quanto isso também não é culpa nossa da gente querer saber sobre tudo e querer estar por dentro de tudo o tempo inteiro, porque a gente necessita de uma validação externa. Tipo, a gente quer que, tanto no trabalho quanto na faculdade, a gente se cobra e às vezes a gente afeta o nosso psicológico por querer saber muito de muitas coisas. E aí eu vi que a Janine estava falando sobre isso e agora o Heitor também falou que tipo, ele trabalhou por horas e horas, não tinha hora para trabalhar, não tinha hora para nada, porque ele gostava de um assunto e ele queria estar ali. Então, tipo, até que ponto nós mesmos não nos prejudicamos e a gente está tentando achar um fator externo para culpar, sabe, sobre algo que nós deveríamos estar bem resolvidos. Não sei. É algo que... Esse termo hoje é bastante autocuidado. Exatamente. Eu também tenho que olhar, né? Cuidado. Eu acho que eu estava pensando nisso que a Isa estava falando e anotei aqui que é transformação maior na sociedade do que o fogo. O quanto o fogo transformou a forma de se relacionar, de alimentação e de casa, de moradia. E os pais tiveram que ensinar a criança, olha, não põe a mão no fogo porque tu vai te queimar. Então, primeiro tem que dominar a tecnologia para depois ensinar. O que eu acho que tem aí, porque a pergunta é muito instigante,
dá tempo de a gente dominar as tecnologias antes delas mudarem, para daí a gente transmitir o que sabe dela. Isso é um ponto que a velocidade está tão rápida que talvez a questão da segurança psicológica... Bom, o que é segurança psicológica? A gente tem que voltar para as teorias, tem que voltar para os conceitos e do que a gente está falando, porque saúde não é ausência de doença, como a Janine colocou, não é só não estar doente que tu tem saúde. Na saúde tem um rol de variáveis que vão compor um estado saudável para a pessoa. Buenas, o que é a segurança psicológica? É eu no trabalho. É eu poder ter um espaço de validação, onde eu possa falar o que eu penso, aonde eu possa criticar a minha liderança, aonde eu possa contribuir com o meu trabalho, não com medo, não com receio de retaliações, onde eu possa realmente trazer as minhas contribuições singulares. Aí entra um pouco o que tu colocaste. Nunca se falou tanto em autoconhecimento, em autorregulação, porque o processo de aprendizagem aqui do indivíduo é extremamente importante para ele poder dar conta dessas transformações que estão acontecendo. Então, aumentou o nível de exigência dos últimos 30, 50 anos, aumentou. Então, eu preciso me conhecer mais, eu preciso ter noção da minha capacidade para poder dar conta dessas transformações em mais rápido tempo. Né? E a segurança psicológica vai cair como uma luva no colo da liderança, na minha opinião. Se ele não for capaz de criar um ambiente onde todos aqui se sintam seguros de contribuir, né, a gente vai ficar à mercê das transformações, das ferramentas, sem conseguir fazer o domínio dela e aplicar em cima a tua capacidade. Vai lá. Que a Clarissa está falando. Sim, vai depender muito da liderança, mas aí eu volto para a questão mais estratégica da organização. Esses líderes, eles respondem a que modelo organizacional, né? O que essa cultura sinaliza como uma prática legítima de liderança? Porque na grande maioria das vezes o que a gente está falando são de líderes em nível tático operacional, né? Até mesmo alguns estratégicos, que eles respondem a uma estratégia de sobrevivência num ambiente de insegurança psicológica, porque quanto maior o jogo de poder, maior a insegurança psicológica, e eles lutam com as armas que têm. Né? Então, eles replicam uma estratégia, na maioria das vezes, adoecida. Assim, né? O Bernardo quer falar e depois eu quero retomar um pouco, Janine e Isa, se me permite. Vai lá, Bernardo. Eu fiquei pensando com essa pergunta, assim, que para mim toca bastante em diversas perspectivas, e eu queria trazer assim 2 cenários que eu vivencio ou que eu encontro pessoas próximas vivenciando para poder pensar um pouco sobre isso, assim. Me parece que essa pergunta ela não tem como ser universal, me parece que ela depende do referencial, da perspectiva, da rotina da pessoa, do profissional, do líder, enfim, ou até a posição que a pessoa tem dentro da organização. Né? Por exemplo, eu trabalho como profissional autônomo, então pensando nas questões de avanço de tecnologia, eu quando trabalho com meus clientes, eu não quero, por exemplo, ter esse contato com eles, eu quero separar o momento de trabalho, o momento pessoal, e não ter essa questão do looping eterno, estar sempre trabalhando, ou uma sensação de invasão na minha agenda. Eu posso, a partir das 7, 8 da noite, simplesmente parar de responder o WhatsApp, no dia seguinte eu converso com a pessoa, posso explicar a situação, e a partir disso, então, eu não tenho nenhum prejuízo individual. Eu tenho um mentorado meu que ele é professor de ensino fundamental em São Paulo, onde a liderança dessa escola, ela entra em contato com os professores no domingo, entra na sexta-feira de noite, durante a semana de noite, para cobrar demanda, ou para lembrar que tem um prazo, né? Uma coisa um pouco assim... não tão incisiva, mas com aquele lembrete de trabalho no momento onde a pessoa está de lazer, onde a pessoa está com a família, onde ela não quer pensar sobre isso, ou às vezes ela não está com a demanda, mas manda no grupo de trabalho porque se abriu ali um leque de contato com todo mundo ao mesmo tempo num grupo de WhatsApp. Então também eu queria trazer assim essa ideia de pensar, né? Eu sei que em empresas que a gente tem uma certa etiqueta, a gente consegue ter um controle maior sobre isso, mas eu vejo que às vezes umas outras perspectivas assim a gente acaba às vezes tendo essa dificuldade de uma liderança que não se adaptou a uma forma de comunicação, né, dentro desse desenvolvimento digital, onde a gente então simplesmente tem um objetivo de querer
a produção, querer produtividade, querer tarefas realizadas, e acaba, às vezes, atropelando esse processo. E também, de certa maneira, uma coisa, talvez não tão, como eu vou dizer assim, coincidência, mas essa mesma liderança mandou um nude para uma professora e gerou uma situação naquele colégio de uma maneira muito absurda, porque a professora comentou: eu estou em casa, no sofá, com a minha família, e eu sou assediada sexualmente em casa, numa relação de trabalho. Então eu fiquei pensando assim, né, aonde é que a gente pode pensar na saúde, na segurança psicológica, não só na questão da certeza do trabalho, mas também na segurança pessoal, na sua integridade e segurança moral, onde a gente começa a ver que certas relações de trabalho ultrapassam limites, né, que a gente acaba às vezes não tendo uma regra de como fazer. Cada instituição faz do seu jeito, da sua cultura, e se é a liderança que diz a cultura, se é a liderança que dita as regras, e ela mesma, né, não cria esse processo de funcionamento e gera esses processos que acabam invadindo a pessoa em ambientes, em locais, enfim, em contextos que vão para além da nossa imaginação, né? Então, eu trago esses dois exemplos, assim, tanto da parte autônoma quanto da parte CLT, que como que se posiciona numa situação dessa com um líder que tem esse tipo de posicionamento, né? Como é que tu vai reivindicar o teu espaço pessoal se a pessoa tem esse tipo de comportamento invasivo, esse comportamento imoral, enfim, né? Para a gente poder estar pensando em cima disso, onde o buraco eu vejo que é um pouco mais embaixo nesse sentido, né? Como é que a gente faz esse tipo de gestão, se às vezes não tem um RH que é bem estruturado, se a liderança às vezes tem uma relação de poder com outras pessoas, acaba tendo essa dificuldade de posicionamento. Como é que a gente pode também pensar, né, nesse tipo de cuidado com o próprio colaborador que enfrenta uma situação dessa, tanto de uma invasão no final de semana, quanto também um assédio sexual em um momento, enfim, né, que não teria nenhum momento para ter isso, mas também é uma questão para poder pensar que ela com a família dela se sentindo mal num momento assim, enfim, misturando esse sentimento e esses ambientes. Então, queria trazer isso também para pensar, para enriquecer um pouco isso. Não acho que tenha uma resposta única, mas só para mostrar também que existem essas realidades. Que mas muito obrigada, Bernardo. Está fechado? Está aberto? Não, acho que é super pertinente a questão. Não faz muitas semanas a gente discutia um pouco, né, e puxando a Janine para os aspectos de assédio moral em ambiente virtual, que eu acho que ainda falta muito aí, né, Janine, andar. Mas eu queria fazer alguns comentários em cima da tua fala. Primeiro, né, quando tu diz assim, olha, esses líderes que deveriam estar criando as regras, enfim, estão transgredindo ou fazendo algo que vai na contramão do que seria a segurança psicológica, eu acho que isso nos leva a pensar muito mais no espaço da governança, né? Ou seja, cada vez mais a gente sabe que esses líderes, eles respondem a um conselho, eles respondem a algo que tem que estar muito mais trabalhado e integrado à gestão estratégica de pessoas. Não é à toa que os estudos de governança aproximam cada vez mais gestão estratégica de pessoas, a todas as práticas que dizem respeito, né, aos protocolos e aos processos que vão regulamentar aquela instituição, não só do ponto de vista legal, mas também do ponto de vista da cultura, das relações e do comportamento. Mas aí eu queria voltar ao que a Isa falou, que o Bernardo falou e que a Janine falou, e que eu estava aqui pensando muito em como trazer essa ideia, porque eu acho que o bom do grupo de pesquisa é que a gente não tem muito, como é numa aula, de preparar, organizar, né, a argumentação, a gente vai conversando enquanto surge. E quando eu escutava a Janine falar na questão do autocuidado, na questão do ter tempo fora do trabalho, eu fiquei pensando que tem uma outra discussão que a gente precisa fazer e que fala desta complexidade que o Bernardo também aponta. Quando a gente diz que esse mundo está em transformação e o digital é só mais um elemento que veio para ampliar, né, para nos colocar naquela situação de coexistência e co-simultaneidade de tempo e espaço, que o Morin já falava também, né, o que a gente vê é que a gente rompe com uma linearidade de compreensão de mundo, de trabalho e de vida. Né? Era muito mais fácil, e eu falo com a Janine porque somos contemporâneas, né? Há 30 anos atrás a gente dizia, olha, a saúde do trabalhador é a pessoa chegar às 6 horas
e ter sua função familiar preservada, né? Porque a gente vinha do mundo ou de uma realidade mais estruturada. Era assim, muito provavelmente era assim para mim, para ti, para ele, né, para todo mundo. Quando a gente está falando de uma transformação, eu acho que o digital, eu insisto, é mais um dos elementos em transformação, não é o único, né? A gente está falando do quanto se torna complexo, inclusive, definir o que é uma vida saudável, o que é ter tempo para trabalho, para lazer. Por quê? Porque as pessoas passam a ter uma organização muito mais peculiar dentro de um mundo que está amplo e complexo. Não sei vocês, mas posso falar de mim, né? Quando eu era criança, eu nunca vi uma loja aberta depois das 8 da noite, né? É mais ou menos assim, para ter intervalo, certo? Então, exato, e o UOL que foi, eu lembro da inauguração da HTV, pronto, falei. Não, mas aí a gente vê como todas essas transformações, que para quem, né, é da área da gestão, e eu tenho um bom grupo aqui, isso faz muito sentido, eu mudo a relação social, econômica, cultural, eu estou mudando, eu estou mexendo nesses conceitos que para mim estava muito claro. Ter saúde é ir para casa e não trabalhar, qual a hora mesmo? Né? Para mim pode significar que responder um WhatsApp à meia-noite é mais saudável, porque, sei lá, ao meio-dia eu estava fazendo outra coisa que me interessa. Né? Então, vejam como é complexo a gente definir, inclusive, esses espaços, né? Porque a gente tem que entender de que lugar o outro olha o mundo que ele vive. Isso no campo da psicologia, do ponto de vista da psicologia, né, também nos sacode. Eu sou inclinada a acreditar que o que regula o nível de saúde emocional, física, mental de alguém é o grau de consciência que esse alguém tem com as suas escolhas. Que enquanto ele está conseguindo escolher aquilo que ele vive, né, ele está muito mais saudável, independente do que eu achar se é muito, se é pouco, né, do que ele responder a um contexto em que ele não tem escolha. É daí que eu acredito que o autoconhecimento é um fator chave para a gente trabalhar nas relações de desenvolvimento humano, profissional, em qualquer parte. Porque cada vez mais eu vou precisar escutar deste outro que mundo ele interpreta, que mundo ele vive, e se principalmente ele tem campo de decisão no mundo que ele vive. O decent work, o trabalho decente, tem a ver com isso. Tem a ver com a minha capacidade de escolher e de arcar com as responsabilidades da escolha que eu faço naquele contexto de trabalho. Quando eu alieno, quando eu tiro do outro a capacidade dele entender, né, o que ele está produzindo, fazendo, escolhendo, eu estou numa relação de alienação e, portanto, de sofrimento e de insegurança psicológica. Cada vez menos eu me sinto habilitada a dizer, olha, isso é saudável, isso não é. Para quem é? Nós estamos debatendo aqui as psicólogas. Hoje o debate virou muito psicológico aqui. Obrigada também, Bernardo. Obrigada, Patrícia. E acho que sim, a gente falou do assédio, eu me senti um pouco, né, de falar, mas a Patrícia também trouxe uma coisa que eu achei bem interessante dessa escolha, que se fala que sim, que para eu ter saúde, eu tenho que ter liberdade, às vezes, de negociação, mas eu também acho super importante o que o Bernardo trouxe, que a minha escolha também passa por a responsabilidade de fazer uma escolha que vai ter uma consequência, né, gente? Eu estudei durante um tempo, antes de entrar no tema do assédio, estudei a ética empresarial, e a gente sempre via que para tomar uma decisão, eu vivo num mundo, eu sou um ser social, então a minha decisão, fazer uma escolha, né, ter um comportamento, tomar uma decisão vai implicar em alguém também vai estar implicado nisso, então eu tenho que pensar, né, que isso vai ter, que consequências que vai ter com as pessoas que estão envolvidas nessa minha decisão, né, então eu acho que isso é super importante. Mas sim,
E aí, e fazer a escolha é isso, é pensar também, né, o que isso implica na consequência, também às vezes é negociar, comunicar, sei lá, né, a gente é tentar dialogar, porque nem sempre vai ser bom para todo mundo, né, mas é um conflito, pode ser um conflito, mas como que eu vou fazer a gestão desse conflito, né, como é que eu vou negociar isso? E acho que sim, né, Bernardo, a gente tem visto muito isso, assim, agora tem se falado muito no teleassédio também, né, porque o assédio ele foi também para isso, né? Para os WhatsApps, para os e-mails, né? Para o controle então não é mais porque até na pandemia se diz que o assédio diminuiu porque as pessoas não estavam no ambiente de trabalho, então diminuiu, mas daí aumentou o teleassédio, né? Que se criou outras formas de assédio e sem dúvida essa coisa de como é que... Eu me lembro que eu já tive, há muitos anos atrás, uma gestora que mandava e-mail domingo e, às vezes, para responder até segunda. E aí a gente, como grupo, começou a pensar, o que ela pensa, né, da vida, gente? Será que ela só trabalha? Ela não tem vida própria? A primeira coisa que a gente pensava era isso, né? Ou depois, porque também ela não se organizou antes, né? E porque segunda era a reunião, e às vezes tinha muita coisa para se resolver na segunda. Mas, então, assim, isso é errado, né? Isso é errado, gente, porque eu estou olhando só para o meu umbigo, desculpe dizer assim, mas né? Eu estou olhando só para o meu umbigo, se eu deixei para a última hora para me organizar, e eu não estou olhando para todos os outros, né? Que têm o direito de estar num domingo, que para alguns, inclusive, eu não sou religiosa, mas quem é religiosa às vezes não pode, né? Nem assim, é o dia do descanso, né? Um dia sagrado. Então tem que pensar em tudo isso, né, gente? A gente tem que pensar nessas coisas. Eu não posso simplesmente tudo gira em torno de mim, não, tudo não, né? Se eu não estou no período de trabalho, não gira em torno em tudo do trabalho. Exatamente, a empatia, né? Porque eu tenho que pensar nisso. Eu sou um gestor, eu também tenho que pensar nisso. Eu tenho que ouvir, ou eu posso até mandar um e-mail no domingo, se eu quiser, mas eu tenho que pensar que não é obrigação de ninguém responder, né? E não é, se alguém quiser responder, que responda, mas não é legal mandar, né, gente? Eu não sei, eu já penso assim, já não é legal mandar, né, Bernardo? E o nude nem se fala, tá, Bernardo? Acho que o nude assim, é uma coisa extremamente, assim... né, eu tô pegando uma questão de privacidade aí da pessoa e tô aí abusando, né, uma violência, é assédio, pode colocar aí na justiça que ganhe nesse caso aí, né, tem até uma prova aí, né, então, não que as pessoas vão colocar, mas eu acho que fica um alerta aí, né, a minha filha ontem estava falando que um médico falou também de uma situação de uma aluna aí, que disse que ele passou a mão na bunda dela, eu não lembrando uma situação, mas que daí não ficou provado quem é, porque às vezes também tem essa situação, né? Às vezes a pessoa, está ali, acusa o outro não, e às vezes não tem a prova, mas aí nesse caso tem a prova, né? Então são coisas da gente poder pensar como é que a gente se relaciona hoje em dia com as pessoas no trabalho, né? E que consequência que isso vai ter, né? Só para brincar e falar uma coisa séria, a questão da empatia de conhecer a realidade do outro, tem do mesmo cabeleireiro. E a folga dele assim. Eu cansei de encher o saco dele numa sexta-feira, porque eu precisava, e ele me dizia, te vira. Ele está falando da gestora que mandava no domingo. É isso, e tá, e ao longo do tempo eu fui internalizando, que não necessariamente o meu domingo é o domingo do outro, né? E de novo a gente volta a falar de relações complexas. Não, e também a gente tem que se policiar, e acho que as lideranças também, né? Porque, por exemplo, não é porque esses dias eu recebi lá um invite para uma reunião, eu vi que você estava livre no Outlook lá e te chamei. Só que a pessoa não me ligou, não sabe se, sei lá, é a hora que eu vou na academia, etc. Simplesmente me chamou para a reunião e eu tenho que ir, pronto, acabou, né? Então, aí, o que eu faço agora? Eu já bloqueio as minhas agendas nos horários, eu estou tendo que fazer isso, né? Para evitar que eu seja, vamos dizer assim, chamado, porque eu não tenho o direito de falar não, em tese, né? Então, isso é uma outra questão cultural também.
precisamos achar que todas as respostas estão na inteligência. Pessoal que está em casa, mais alguma questão? Trouxemos essas duas questões que geraram bastante discussões, mas estamos aí no... Voltou? Tá. Nós combinamos, né, de encerrar às 18h30, então faltam uns minutinhos, se alguém quiser fazer mais algum comentário antes de a gente encerrar. Eu vou passar antes, enquanto o pessoal vai pensando, para os alunos aqui vão fazer uma última propaganda aqui, já que a gente está falando de digital. Aqui. Ai. Gente, então a gente deixa o convite para vocês nos seguirem nas redes sociais, apesar da gente estar aqui fazendo uma crítica sobre a transformação digital e o quanto a gente está sempre preocupado com tudo isso, mas se vocês quiserem nos seguir no Instagram para ficar sempre alerta de todas as palestras e os encontros que a gente tem, no YouTube ficam os vídeos salvos de todas as palestras que já tiveram aqui do grupo de liderança e gestão de pessoas. E tem o nosso e-mail também, caso alguém queira entrar em contato, mandar alguma dica também de tema de nossos próximos eventos, sempre bem-vindo. E é isso, muito obrigada pela presença de vocês. No dia 21 de setembro a gente vai ter um encontro remoto também, caso vocês queiram participar, estão mais que convidados. Bom, vou levantar para o pessoal de casa ver, né? Então, porque senão... Pode parar de compartilhar. Não, pode parar de compartilhar. Então, agradecer a todos aí pela participação. Agora o pessoal consegue ver aí o pessoal que está aqui presente. Obrigado pelo pessoal que está remoto. O nosso próximo encontro é 100% remoto, né? E aí, presencial, híbrido, só o último, lá em dezembro. Tentem se programar para a gente poder dar um abraço aí de final de ano. Em dezembro a gente vai anunciar, tá bom? Obrigado pela participação, obrigado pela presença de todos. Vamos encerrar aqui a gravação e até o próximo aí. Obrigada, gente. Até mais, pessoal.